Boa noite, igreja. Todos bem? Pode se assentar. Como é bom podermos adorar ao Senhor, como é bom podermos glorificar o teu santo nome. Uma coisa eu sei, toda vez que a gente reúne, né, não fica igual. Sempre acrescenta algo, né? Não tem... A brasa, ela não... A gente vai fazer um churrasco. Quem aqui gosta de fazer churrasco com carvão? Quando as brasas estão juntas, elas aquecem, né? Mas se tirar a brasinha ali do meio, o que acontece? Assim é a igreja. O fato de nós reunirmos é para a gente estar pegando fogo. Não tem como a brasa ficar viva fora do braseiro. A gente vê aí hoje, né, umas teorias, gente na internet falando tantas coisas, né? Mas é igual como Samuel falou aqui, né? Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus, ela continua sendo real, continua sendo verdadeira. Eu vou dar para você aí 30 segundos para você cumprimentar seu irmão, se você não cumprimentou. Fala um oi para ele aí. Seja bem-vindo. Tem alguns irmãos que estão aí viajando. Que Deus abençoe a vida deles, né? Guarde cada um. Quero convidar você a fechar seus olhos. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado por mais essa noite. Jesus, obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos reunidos na Tua presença. Espírito Santo, nós somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós somos gratos, Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar. Como é bom Te adorar, Pai. Como é bom podermos entronizar o Teu santo nome. Em tudo o Senhor fala, Pai, em cada detalhe, em cada gesto. E nós somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando online. Nós agradecemos e pedimos uma bênção especial, Pai, sobre a vida daqueles que estão em viagem. Nós oramos por isso. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor conduza essa palavra, que não seja nada de mim, de fato eu não tenho nada para oferecer, que não venha do Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, conduza essa mensagem sem reserva, sem nenhuma retenção, mas que o Senhor libere sobre nós aquilo que o Senhor deseja trazer como edificação aos nossos corações. Que de fato nós não venhamos sair daqui da mesma forma, Senhor. Sei que cada um aqui, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, melhor do que nós mesmos, Pai. Nem a gente conhece o nosso coração, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe do que nós precisamos. Por isso eu te peço, te agradeço e te celebro o Teu santo nome. Amém e amém. Eu queria compartilhar uma mensagem. Eu estava essa semana orando e ali na dispensação do Espírito, né, sobre o que eu poderia estar ministrando hoje. E ontem a gente ali no culto em Orlando, não foi nada programado, né? A gente tive a oportunidade de dar uma palavra de oferta lá e casou com a palavra que ia ser ministrada. Então eu vejo que o Senhor está levando a gente estava levando para esse rio, né? E também para a palavra de hoje. Eu queria dar um tema para essa mensagem, que é ecoa. O tema é ecoa. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 3:11. Amém? Eclesiastes 3, capítulo 3, o versículo 11. Quantos aqui sabem o significado de ecoa? Alguém quer... Quantos aqui sabem o significado de ecoa? Oi? Soar? Como é que é? Meu Deus! Aí eu não consigo falar isso não, meu irmão. Não consigo não. Eu vou ter que cortar minha língua, porque ela é colada. Para falar isso eu não consigo não. Mas é isso aí que o Samuel falou também, irmãos. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o texto diz assim.
vou ler aqui junto, para ficar a mesma tradução. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs um mundo no coração deles. Essa tradução, eu vou usar a minha tradução aqui. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu vou repetir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele fez tudo formoso no seu tempo. E Ele colocou no coração dos homens. Sabe como é que eu descobri que de fato Deus colocou a eternidade nos nossos corações e é uma verdade? Quando a gente vai num velório, eu sei que todos aqui já passou por isso, principalmente um velório de um ente querido, né, que a gente ama muito. Qual que é o sentimento que bate na gente? Não é um sentimento assim, essa pessoa podia estar comigo para sempre? Não soa isso dentro de nós? Não soa dentro de nós por mais que a gente, sendo cristão, entende sobre salvação, mas não vem dentro de nós esse sentimento, por que essa pessoa se foi? Eu queria ela comigo para sempre. Eu queria que ela... É só comigo ou no seu coração já passou isso? O dia que eu fui meditar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, eu entendi que de fato nós carregamos a eternidade. É a inconformação de algo que nós não queremos que acabe. Ou seja, está dentro de nós e Deus plantou dentro de nós a eternidade. Irmãos, pode ser ímpio, pode ser o que for, a pessoa, ela sempre vai falar, por que se foi? Queria comigo para sempre. Então não é algo que vem de nós, é algo que o próprio Deus plantou dentro de nós. A eternidade dentro dos nossos corações. Por isso que quando morre, não acaba. O nosso coração carrega a eternidade. Dentro de nós existe uma inconformação com o fim. Eu falo porque geralmente quando eu vou em alguns eventos, eu não sei porquê, mas eu sempre sou o último a ir embora, mais a Bia. A gente vai falando que vai, não, a gente vai embora, a gente vai dentro do carro falando, não, acabou, não vai embora, acabou, não vai embora. Quando acaba, quando assusta, todo mundo já foi embora, a gente é igual uma frase que o Eri sempre fala, inimigos do fim. Então fala para o seu irmão aí do seu lado aí, nós somos inimigos do fim, porque somos eternos. Eu também descobri ele através disso, né? Que a gente é inimigo, não quer que acabe. É uma festa, a gente não quer que acabe. Mas também o texto está falando sobre que Deus, Ele fez tudo formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, e não pode descobrir a obra que Deus fez. Então eu queria trazer aqui nessa realidade sobre, não precisa ler agora, mas na sua casa, se você quiser acompanhar e pegar Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ver o texto falando sobre as estações, né, das nossas vidas, que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de chorar, há tempo de rir, que há tempo para abraçar, também é tempo para afastar de abraçar. Então a Bíblia, ela fala das estações que todos nós vivemos, todos nós. Se nós formos sentar aqui essa noite, tenho certeza que algumas pessoas vão compartilhar que está vivendo uma estação de alegria, outros vão falar que está passando por uma estação de tristeza, outros. Então, todos nós aqui nessa noite estamos passando por alguma estação de nossas vidas. E não temos como correr disso. Não, você nunca vai encontrar um ser humano que vai falar assim, que viveu a vida inteira, alegria, alegria, não existe isso. Como também você não vai encontrar nenhum ser humano que vai falar assim, eu vivi a minha vida inteira debaixo de tristeza. Então Deus, Ele
Ele é o Senhor do tempo. Então todos nós estamos passando por alguma estação. E existe algo que a gente ouve muito hoje sobre os processos que nós vivemos, os processos que nós passamos. Estava compartilhando essa semana com um irmão, e eu falei com ele, a gente compartilhando, foi com você, né, Luiz? A gente estava conversando. E tem muitas pessoas que às vezes ela tem uma visão de que Deus ele é como um gênio da lâmpada mágica, que vai esfregar ali, aí pum, ele aparece, você faz 3 desejos, os desejos têm que acontecer. E não é dessa forma. Às vezes nós estamos orando por uma situação, e quando você se depara, vem uma situação adversa. É só comigo que acontece isso? Acho que é com todos nós, né? É como quando vem... Eu já vi pessoas, irmãos, que elas fazem um tipo de campanha, elas fazem algum tipo de projeto, baseando que Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. E Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele não vai falar assim, Deus, eu quero ficar milionário, pum, aí tá, fica milionário. Deus, eu quero... Não funciona dessa forma. Porque a nossa vida, e para a gente que começa a caminhar com Jesus, começa a ter um entendimento do Evangelho, nós começamos a entender que nós vivemos de processo. Eu já tentei pular os processos, não tem como. Por incrível que pareça, a gente tem que viver os processos. Não estou aqui trazendo mensagem coach, estou trazendo mensagem bíblica. Amém? Então, quando a gente medita em Eclesiastes, vai ver que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, nesse momento aqui que nós estamos aqui, existem pessoas que estão celebrando o nascimento de uma criança, como existem pessoas que estão no velório, enterrando algum ente querido. Nesse momento, em todo lugar, aqui nos Estados Unidos, Brasil, existem pessoas que estão passando alguma situação. Pais que estão pegando filho no colo agora, que está nascendo criança. Então, é dessa forma que funciona. Faz sentido? Então, Deus, Ele... Não tem como eu pular os processos. Achar que eu não vou chorar. E muitas das vezes, quando eu estou chorando, eu começo a perguntar para Deus, Deus, por que eu estou chorando? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Por que eu estou vivendo essa situação? E Deus responde que há tempo determinado para todas as coisas. Eu volto naquilo que o Samuel falou aqui, que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E de fato, aquilo que Deus ele libera sobre nós, eu sempre fico muito atento, principalmente em períodos que você está vivendo grande. Eu quero dar um conselho para você de coração. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo um período de uma grande batalha. Eu falo grande batalha mesmo, talvez uma batalha que você nunca enfrentou na tua vida. Porque é assim que funciona, a gente vai vencendo batalhas e por incrível que pareça, as batalhas ela vai se tornando um pouquinho maiores. Às vezes, quando a gente vence uma batalha, vem aquela alegria, né? Ufa, venci, enterrei aquela batalha. Aí surge uma outra batalha maior, aí você pensa assim, essa aqui eu não dou conta. Essa daqui agora ela é maior do que eu imaginava. Só que você vai vencer também. Você vai vencer também. Porque biblicamente falando, nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Ainda que a forma como você vai vencer essa batalha não é da forma que você imaginava ou esperava. Mas se você tem um comportamento, uma perseverança mediante em cima dessa batalha, você vai vencer. Irmão, vai vencer, não tem como dar errado. Não, talvez, quando você passa por ela, você vai estar, às vezes, com uma flecha fincada aqui, aí você quebra um pedaço, né? Que se arrancar, às vezes você morre. Coisa que já viu filme de guerra, que a pessoa toma, os mais antigos, a pessoa toma uma flechada aqui, mas ela não tira, ela só quebra aqui, depois tem que ir para o médico.
Porque depois que você vence uma batalha, depois vem um processo de cura. Porque cicatrizes ficam. E fica mesmo, irmãos. Então, eu quero trazer esse entendimento que todos nós aqui estamos passando por alguma estação, por alguma situação. Mas isso não foge daquilo que a palavra nos diz. Agora que eu queria chamar para a realidade nessa noite, é sobre a eternidade que Deus colocou nos nossos corações. Existe um grito dentro de nós, e de fato, essa sede dentro de nós por algo maior. Irmãos, não vou falar todo ser humano não, mas a maioria tem sede por algo maior. O apóstolo Paulo, ele fala algo que é tremendo, que se a vida dele baseasse somente nessa realidade que nós vivemos, né, nós seríamos os mais miseráveis desse mundo. Mas a realidade do cristão é que a nossa vida não se baseia só na realidade que nós vivemos. Então, todo ser humano, ele tem sede por algo maior. Vou dar um exemplo aqui. Você pode falar, pastor, eu não concordo com o que você está falando. Se você quiser, você pode falar, eu vou te ouvir. Já viu que nenhuma conquista é suficiente para preencher nosso coração? Nenhuma conquista, nenhuma. Vou dar um exemplo. Talvez você vai casar comigo. Você está lá no Brasil, aí você tinha um sonho de vir para os Estados Unidos. Porque dentro de você pensa assim, um dia que eu for para os Estados Unidos, eu vou chegar lá e agora eu vou ser feliz. Aí você pega o avião, como todos nós aqui fizemos, aí passa um período que você está aqui, aquele sonho ali já mudou. Agora você começa a entender que aqui tem adversidades, tem lutas, talvez maiores do que você já viveu lá no Brasil. Então, aquela sede, sabe, por conhecer o que nós estamos vivendo hoje, às vezes você já passou. Agora o seu coração já começa a construir uma nova realidade dentro de você. Isso é algo que, irmãos, que não tem como a gente mudar, sabia? Eu tenho certeza que um dia você sonhou em ter um carro, aí você conquistou aquele carro, passa-se alguns meses, você não está nem para aquele carro mais. Você já não está nem aí. Você sonhou um dia ter um tênis, uma roupa, enfim, seja o que for. Então, isso nos traz a realidade que nada dessa terra é suficiente para preencher um coração que foi construído para a eternidade, irmãos. Eu vou repetir. Nada nessa terra é suficiente para preencher um coração que foi feito para a eternidade. Eu estou tentando trazer uma palavra bem clara para todos nós, para que, se fosse assim, irmãos, não existia milionários suicidando, como eu já conheci. Pessoas milionárias que suicidaram. Nada nessa vida, nada, irmãos, nada. As conquistas fazem parte, as bênçãos de Deus fazem parte. Mas eu não sei você, mas é só por alguns momentos de satisfação, de felicidade. E isso é mais um sinal, mais uma prova que Deus plantou dentro de nós a eternidade. O ser humano, ele tem sede pela eternidade. Quando a gente vê jovens, e muitas vezes eu fico pensando, eu já conheci, irmão, uma vez eu conheci um rapaz, os pais, milionário, sabe, um cara que tem tudo, um menino afundado nas drogas, no nível mais profundo que você possa imaginar. Não foi aqui, foi lá no Brasil, esse rapaz, eu conheci ele. E na época eu ficava me perguntando, gente, eu estou aqui lutando, trabalhando e tudo, pagar minhas contas. Aí vem um jovem que tem tudo, o cara está afundado. E o desafio da família era resgatar aquele jovem. Já parou para se perguntar isso? Já viu quando você visualiza alguém, você pensa assim, o dia que eu chegar ali, o dia que eu colocar meu pé lá, o dia que eu conquistar aquilo, eu zerei a vida, irmãos, não zerou a vida. Você vai voltar na estaca zero. Você vai ver que é igual
Já viu aquele desenho que as pessoas imaginam que no final do arco-íris tem um pó de ouro? E quando chega lá não tem nada disso. Faz sentido, irmãos? Ontem eu compartilhei algo ali na palavra de oferta em Orlando. Eu lembro que quando eu e a Bia, nós chegamos aqui nos Estados Unidos, como todos nós vivemos debaixo de um sonho e também debaixo de uma palavra. Eu estou falando que realmente nós vivemos debaixo de uma palavra. Só que quando eu chego aqui, a gente começa a viver esses processos, né? Chegou um momento que eu já compartilhei com algumas pessoas mais próximas. O início nosso aqui nos Estados Unidos foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. Irmãos, não fazia esforço e ganhava muito dinheiro. Assim, não fazia esforço, na verdade, né? Só que foi o período que eu entrei em depressão. Eu achava que o dólar ele ia preencher algo dentro de mim. A gente tinha um sonho, né, de vir para cá também e pagar nosso apartamento no Brasil, e isso foi possível, né? Com um ano que a gente estava aqui, 1 ano e meio, mais ou menos. Só que dentro de mim havia um oco, um vazio, que não tinha explicação, um oco. Eu cheguei a algum momento que eu pensava assim, meu Deus, eu nunca tive assim, essa realidade de ter dinheiro, assim, de às vezes poder não só pagar minhas contas, mas suprir algumas necessidades familiares, enfim. Mas dentro de mim havia um vazio. Isso não é balela, irmãos, era um vazio muito grande. E o que eu mais ouvia na época era pessoas falando que, não, essa terra mana leite e mel, essa terra é abençoada. E de fato, sim, é abençoada. E na época, Deus começou a trazer um entendimento dentro de mim. E um entendimento que Deus trouxe de mim foi: Wellington, muitas pessoas pisam aqui para arrancar o tesouro dessa terra. Mas eu não te trouxe para cá para arrancar o tesouro dessa terra. Eu te trouxe para cá para derramar sobre essa terra. Eu vou repetir. Talvez faz sentido para você. Porque quando chaves vira dentro de nós, irmãos, a nossa mentalidade tem que mudar. Como assim derramar? Eu estou pregando, eu sei que cada um que carrega algo muito precioso da parte de Deus. Como assim derramar? Ali eu comecei a pedir a Deus misericórdia, comecei a pedir a Deus perdão, porque eu achava que o fato de eu estar aqui era trabalhar e juntar dinheiro, irmãos. Não é isso. E eu falei assim, Senhor, resgata o meu chamado da minha família aqui nessa terra. Por favor, resgata o nosso chamado aqui. Aí passa um tempo, ali já começou a vir uma mudança em nós, aonde eu já não estava mais com aquele desespero que muitos de nós às vezes vivemos. Eu comecei a entender que Deus nos planta num lugar para ser uma voz profética naquele lugar. A gente sai daquela visão terrena para entrar numa visão eterna. A mensagem ainda vai começar, irmão, só estou aquecendo. A gente sai de uma visão terrena para entrar numa visão eterna. E quando a gente entra na visão eterna, aí as coisas começam a mudar. Se Deus plantou a eternidade dentro de nós, irmãos, e de fato essa eternidade está dentro de nós. No coração, a Bíblia está falando de todos os homens. A Bíblia não está falando que Deus plantou a eternidade no coração dos crentes, não. A Bíblia está falando que Deus plantou a eternidade no coração de todos. Então, todos nós somos eternos. Pode virar para o seu irmão e falar para ele assim, olha, você não vai morrer. Você é eterno. Você é eterno. Quem falou isso? Deus. Então aquela visão de entender que nós estamos aqui só para arrancar o tesouro dessa terra começa a mudar. Agora você começa a profetizar sobre essa terra. Você começa a profetizar sobre essa nação. Porque a gente começa a ver tantas deficiências, que como foi pregado domingo passado, onde o reino de Deus precisa ser colocado. E as coisas começaram a alinhar. Domingo passado, quem estava aqui, a gente falou sobre autoridade e governo. O cristão, irmãos, ele carrega autoridade e
governo. Por incrível que pareça, parece que eu vou falar que é balela. Existe uma autoridade de governo sobre nós que é maior do que sobre a vida do próprio presidente desse país. Uau, que loucura que você está falando. Não, irmãos. Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu começo a trazer para a minha vida, para a minha casa, o entendimento de eternidade, eu vou sair daquela escala de escravo, como Samuel falou aqui, para entrar agora como governo. José foi levantado como governador do Egito. Um homem que alguns minutos atrás, não vou nem falar dias não, tá? Alguns minutos atrás estava preso, como? E depois ele foi colocado como? Mudança de mentalidade. Deus entregou para ele aquilo que já era dele, irmãos. E muitas das vezes a gente perde aquilo que já é nosso. E a gente volta na estaca de escravo. Irmãos, não estou pregando só para vocês, não, estou pregando para mim também. Porque o inimigo, ele sempre vai trabalhar para nos levar para aquilo que é terreno. O nosso coração é tão eterno, irmãos. Em nós existe terra e céu. Terra porque a gente habita nesse corpo que foi feito do pó. Agora dentro de nós existe céu. Porque a Bíblia fala que o Senhor soprou dentro de nós, o Espírito. Ou seja, Deus montou um boneco, que é o nosso corpo, e foi lá e soprou a eternidade dentro de nós. Lá no livro de Gênesis, logo no início. Então nós carregamos o governo. Então o que você carrega é muito mais... o que você carrega, o que eu estou profetizando sobre a sua vida nessa noite, para que você tome posse e carrega, é muito maior do que esses tesouros aqui dos Estados Unidos. Do que o dólar, do que as coisas mais baratas do que do Brasil, do que os carros mais baratos, porque tudo isso não é suficiente para preencher nosso vazio, irmãos. Não é. Eu tinha vontade de ter uma caminhonete, você vê que é uma caminhonete. Mais nada, é uma caminhonete. Feita de plástico, né? Feito de fiação e tudo. É bênção. Só que isso não é suficiente para preencher o vazio que só a presença de Deus pode preencher. Existe um lugar que é só dele. Existe um trono que nós precisamos, assim como Samuel falou aqui. Se nós entendemos que Ele é nosso Senhor, nós somos servos dEle. Então o trono que Ele senta é aqui dentro. É a eternidade. Continuando. As nossas escolhas, elas deixam marca. Toda decisão, ela gera consequências. Eu vou ler aqui rapidamente, não precisa abrir, Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, toda decisão que nós tomamos, todas as escolhas que nós tomamos, elas elas vão influenciar na vida dos nossos filhos, da nossa família, na vida da igreja e até das pessoas que nós conhecemos. Eu vejo o Espírito Santo, irmão, nesse tempo, querendo nos levar a uma profundidade de intimidade com Deus. Porque eu estava conversando com a minha esposa, eu converso muito com ela sobre essas coisas. Existe, não vou falar uma preocupação, mas é um zelo sobre aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu sei que existe muitas pessoas que têm toda aquela preocupação, né, de estudo para os filhos, o melhor estudo. Nós também temos, e nós queremos que nossos filhos estudem em boas escolas. Mas
quando se trata de legado, é algo que passa a questão do físico, agora entra na atmosfera espiritual. Então, tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, elas geram consequências na vida de todos que estão à nossa volta. Não adianta a gente querer correr dessa responsabilidade, porque gera sim. Existe como eu falei desse rapaz, os pais são milionários, mas o rapaz estava Então, legado não tem a ver com questões financeiras ou bens materiais. Não é que eu vou deixar meus filhos padecer, não é isso. Se eu puder deixar para eles uma casa, ou enfim, o que eu puder deixar para eles aqui para abençoar a vida deles, será uma bênção. Mas eu estou falando de legado. Estou falando sobre aquilo que vai ecoar para a eternidade. Você sabia que o fato de nós estarmos aqui hoje, reunidos, um dia alguém pagou o preço e orou pela sua vida. Talvez foi sua bisavó, talvez sua tataravó, você nem pensava em ser gerado no ventre da sua mãe ainda. Mas como Deus é um Deus Senhor do tempo, para Deus não existe passado, futuro e presente, porque o próprio Jesus, ele era o cordeiro morto antes que o mundo fosse mundo. Então, aquilo que nós fazemos ecoa pela eternidade. Vocês estão conseguindo entender? Porque Deus colocou dentro de nós Então, tudo que nós fazemos hoje, agora, por mais que você acredite ou não, vai ecoar pela eternidade. Eu fiz escola de missões uma época, lá no Brasil, eu já falei isso aqui. Mas o dia que eu cheguei lá naquela escola, aí eu fiquei lá no alojamento, tinha umas beliches. E quando eu cheguei lá no quarto, tinha uns quartos para os homens, né? Cada quarto tinha duas beliches, né? Então era 4 camas, 2 beliches, cada 4 camas. E a gente chegou lá e ali a gente começou a discutir quem que ia ficar com qual cama. Aí eu falei, não, vou ficar nessa beliche de cima aqui. Então joguei minha mala lá e já fiquei lá. Só que depois, um período depois, tinha um rapaz que ele tinha feito escola de missões na época. Ele é pastor hoje lá em São Paulo, pastor Rafael. Tive a oportunidade de caminhar um pouquinho com ele, é um homem de Deus. Era um jovem, hoje ele está pastoreando lá. Eu lembro que ele foi visitar a escola lá, e quando ele chega lá no quarto, ele veio deitado naquela cama, ele falou comigo assim, Wellington, eu fiz a primeira turma aqui da escola de missões, e durante todo o período da escola de missões, eu orava e profetizava você aqui nessa beliche. Eu profetizava você aqui, que você ia fazer essa próxima turma, e eu profetizava você onde você está. Tudo que nós fazemos, você está entendendo, irmão? Tudo que nós fazemos ecoa pela eternidade. Um dia alguém orou por você e ora por você. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, a pessoa ela pode até morrer, ela pode até falecer, mas o preço que ela pagou continua ecoando na vida de geração em geração. Por isso, todas as nossas ações que nós fazemos hoje, irmãos, repercute, não 1 ou 2 dias, repercute por toda a eternidade. O que eu quero dizer para você nessa noite? Se nós somos criados e nada dessa terra é suficiente para satisfazer aquilo que só Deus pode satisfazer, irmãos, agora eu preciso entender que eu preciso gerar legado. Como assim gerar legados? Qual é as consequências das pessoas que passam pela sua vida? Por isso que igreja não é simplesmente domingo à noite aqui, é muito mais além. Por isso, ontem o Edi falou comigo assim, pastor, nossa, você está aqui e tal, você vê aqui em Orlando e está indo, e está fazendo, e mesmo com todas as situações, todas as dificuldades, eu falei com ele assim, Edi, eu tenho 38 anos, eu ainda me considero relativamente jovem. Se eu não fazer o que tem que fazer agora, eu vou fazer com 60? Eu vou estar mais velho, mais cansado. Te admiro muito, viu, irmã Leni? Deus continua te dando vigor, de coração. Não é que a gente vai deixar de fazer, mas eu estou dizendo, se a gente não faz hoje, irmão, porque o cristão não pode ser preguiçoso. Como assim, pastor, o cristão não pode ser preguiçoso? Porque
os discípulos que andou com Jesus, todos os 12 ali que Jesus escolheu, você não vai encontrar um que Jesus, a Bíblia fala assim, ó, e Jesus estava passando, e estava lá Pedro, dormindo, de boa, e Jesus falou, segue-me. Não, a Bíblia fala que ele estava o quê? Estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. Então, para que a gente gere legado, a gente precisa estar sempre em movimentação, porque a água parada, meu, só gera, aqui não, mas lá no Brasil gera dengue, né? Ou seja, a água parada, ela vai gerar algum tipo de doença. Agora, a água, quando ela movimenta, ela está gerando vida. Eu falei, não, se eu não fizer agora, se eu não me movimentar, o tempo de vida que Deus está me dando, que eu tenho 38 anos, quando eu tiver com 42, aí eu vou me aposentar mesmo. Eu vou falar, acabou, me dá aí minha aposentadoria, eu vou deitar na rede ali e ficar de boa. Esperar assim, Jesus volta logo, me leva logo, senão também tem a possibilidade de eu me desviar ainda. Conheço o pastor José, irmãos, tem 92 anos, 93 anos de idade. Um homem, ele é lá de Goiás. O legado que esse homem já deixou, não só no Brasil, mas sobre as nações, é muito precioso. Porque legado tem a ver com transformação de vidas. Amém? Estão entendendo? Então, o legado ele vai passar de geração em geração. Por isso que tem orações nossas que a gente faz, porque nada que é feito para o reino de Deus é em vão, irmãos. O dia que eu tive esse entendimento, que nada do que nós fazemos. Eu sei que existem pessoas que ironizam aquilo que está sendo feito aqui nessa noite. Até pessoas que já passou por aqui, ironizam. O que está sendo feito aqui nessa noite, irmão, o que a gente faz quando a gente reúne como igreja, olha, isso é fato. Esse local que nós estamos aqui é um lugar profético. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que um dia os pastores americanos profetizou a nossa vida aqui nessas cadeiras. Porque o reino, o céu ele é tão conectado, e a palavra, ela vai se cumprindo. Um dia lá no Brasil, eu não orei para estar aqui. Alguém orou. Nessa história toda, alguém orou. Alguém orou para um dia Deus colocar aqui um ministério na língua portuguesa. Alguém orou por isso, irmãos. Não fui eu, tá? Talvez casou, né? Entre linhas, naquilo que você fala para Deus. Deus, eis-me aqui. Usa minha vida. Senhor, usa-me, mesmo sendo falho, mesmo sendo limitado, mesmo eu tendo limitações, me usa para o teu reino. Aí você pensa assim, pastor, essa oração não tem nada a ver. Tem, irmãos. Começa a orar desse jeito para você ver. Começa. Ao invés de você não ser aquele crente, já viu o crente sanguessuga? Está lá acho que está no livro de Provérbios, esqueci qual versículo. O crente sanguessuga, o que a sanguessuga faz? Só suga. A Bíblia fala que é o crente dá. Só pede Deus, Deus me dá, dá. É igual criança quando está aprendendo a falar, né? Dá, tudo que vê, dá, Deus me dá. Só sabe pedir, Deus dá, Deus me dá, se vê Deus dá. Aí a gente sai dessa posição, irmãos, e entra na posição assim, Deus, eis-me aqui. Eu poderia pedir o Senhor para mandar o meu filho, eu poderia pedir o Senhor para mandar minha esposa, eu poderia pedir o Senhor para mandar, mas não, Deus, eis-me aqui. Mesmo limitado, mesmo sendo quem eu sou, Pai, usa a minha vida para gerar legado que vai ecoar por toda a eternidade. Irmãos, tem orações que nós já fizemos aqui, eu estou falando desse local. Talvez não vai se cumprir no tempo que nós estamos aqui. Vou repetir. Talvez temos orações que já fizemos aqui, já profetizamos aqui. Talvez não vai se cumprir no tempo que nós estamos aqui. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque igreja, tem gente que acha que a igreja é do pastor e da pastora. A igreja não é do pastor e da pastora. Igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus é tão sério, irmãos. O reino de Deus é tão sério
que pequenos atos podem gerar grandes impactos. Tem gente que despreza pequenos atos, acha que pequenos atos não tem nada a ver. O reino de Deus ele é tão sério que pequenos atos podem gerar grandes impactos. Jesus, está na Bíblia, está lá e... Eu esqueci qual capítulo, irmãos, perdão. Mas Jesus nos ensina que até um copo d'água dado em nome dele tem recompensa. Sabia que no reino até um copo d'água é valorizado, Samuel? Hoje, a gente vê hoje nas redes sociais, a gente vê essa onda, né, que tudo vira moda. Pessoas que falam assim, quando Deus quer te levar para um próximo nível, Ele te tira de mesas e te leva para outras mesas. Irmãos, aí eu fico vendo as pessoas postam isso e tal. Eu vou para a Bíblia, eu falo, Senhor, quando o Senhor quer nos levar para um próximo nível, eu tento achar na Bíblia onde está escrito isso. De fato, a gente tem que ter todo o cuidado e zelo nas mesas que nós sentamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a consequência que você deixa naquela mesa quando você levanta dela? É muito fácil, né, Samuel? Eu desprezar as outras mesas, achando que Deus vai ser comigo para poder me levar em outros patamares. Se no reino de Deus até um copo d'água tem sentido e tem valor, agora qual é a consequência de quando aquela mesa, quando eu levanto dela, e eu, agora Deus vai me levar para um próximo nível. Ok, amém. Mas qual é a consequência que você deixou lá? O que as pessoas falam de você quando você levanta de lá? Uma coisa que eu aprendi, isso tem muito sentido e valor, irmãos. É muito gratificante você, ainda que você vai para um outro lugar, quando você volta naquele lugar que um dia você começou, você é recebido lá com honra, carinho e zelo. Porque um servo de Deus, ele sabe semear coisas que vai ecoar pela eternidade. Então, irmãos, a gente não despreza ninguém. Sabe, existem pessoas que querem falar de reino desprezando os pequeninos. Ou pensa que é grande, tem gente que pensa que é grande, irmãos. Meu Deus do céu. O reino de Deus, ele gera em nós, e aquilo que vai gerando em nós é que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com quem? Com Cristo. Irmãos, um dia Jesus ele fez algo, está na Bíblia também, que ele chamou os discípulos e lavou os pés dos discípulos. Hoje as pessoas querem que as pessoas lavem os pés delas. Elas se sentem muito importantes. Nossa, sou importante demais. As pessoas se colocam em situações que se sentem muito importantes. A única forma de eu e você darmos fruto no reino é quando de fato a gente começa a morrer para nós mesmos. Para aquele que um dia eu dava tanto valor, hoje eu não tenho valor mais. Eu abri mão das vaidades. Eu não estou falando de vaidade, a gente leva muito para um lado de andar desmanzelado, mal vestido, não é isso não, irmãos. É vaidade que está aqui, naquilo que é de Deus, aquilo que é só dele, que é aonde que ele colocou a eternidade, que é o nosso coração. Então, estão entendendo? E a gente vive uma moda hoje, as pessoas hoje, elas querem desprezar o lugar que um dia elas passaram. Pessoas que não carregam honra, pessoas que não valorizam o lugar que um dia ela colocou os pés dela, ela foi abençoada. E quer dizer assim que Deus é com elas agora, irmãos. Olha, nessa caminhada com Jesus, Deus já me deu a oportunidade, eu converti numa igreja, eu quero deixar isso para você aqui, para que você erre menos, para que nós erramos menos. Eu converti na igreja Comunidade Cristã Vida Maná, lá em Contagem, na minha juventude. Um dia houve uma rebelião lá nessa igreja. Eu acabei indo com aqueles que se rebelaram. Aí passou-se um tempo, um dia o meu pastor Gesso, que hoje ele é falecido, né, o Luiz conhece ele muito bem, a Teca. Eu estava lá em casa, ele apareceu lá na rua. Aí ele foi lá em casa, assim sem avisar, acabou que coincidiu, eu estava em casa. Eu tomei um susto, né, porque
quando a gente faz algo errado, a gente fica assim, é igual um filho, né? Mas ele foi lá em casa só para tomar um café comigo. Em momento algum, pastor, ele falou comigo de por que eu tinha saído da igreja, essas coisas na época. Um dia eu tive que voltar lá e pedir perdão. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, para que eu vou fazer isso? Não. Eu falei, pastor, me perdoa, me reconciliei, as coisas ficou tudo alinhado, graças a Deus, né? A gente precisa honrar todos os lugares que a gente passa, irmãos. Eu sei que hoje você está congregando aqui. Um dia, talvez em pouco tempo, não sei, o Senhor vai te levar para um outro lugar. Eu tenho 2 conselhos para te dar. O primeiro, sempre busque uma igreja, não fique fora do corpo de Cristo. Porque o que está sendo feito aqui é simplesmente um reforço e uma ajuda para que você ame Jesus cada vez mais. O pastor Gesso, que me ganhou para Jesus, me batizou, e foi muito importante na minha vida hoje. Ele não está aqui mais, ele morreu, ele está com o Senhor Jesus. Mas aquilo que ele plantou lá atrás está ecoando na minha vida aqui hoje, por poder continuar falando de Jesus. E é isso que a gente vai plantando de geração em geração. Mas uma coisa eu te falo também, aprenda a sair dos lugares, aprenda, sabe, debaixo da bênção. É a mesma coisa, né, Luiz, você trabalha num lugar, você vai sair de qualquer jeito? Tem gente, irmãos, que acha que leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tem respeito, não tem carinho, não tem zelo. E geralmente são essas pessoas que nas redes sociais, elas são mega extremas espirituais. Irmãos, o verdadeiro espiritual é aquele que valoriza as pessoas, que sabe honrar, que sabe valorizar. Eu lembro, eu trabalhei dentro de um presídio, então eu posso dizer isso com autoridade. Deus já me deu a oportunidade de sentar em várias mesas. Eu já sentei em mesa de bandido. Eu não estou falando de bandido pé de chinelo, não, estou falando de bandido mesmo. Você lembra do macarrão do Bola e do Bruno? Que envolveu lá na morte Elisa. Eu tive a oportunidade de ficar muito próximo, não era amigo, mas fiquei muito próximo lá na época no presídio com Luiz Henrique Romão. A gente não podia chamar ele de macarrão. E ali eu convivi com ele ali durante uns 2 anos mais ou menos. Até que um dia saiu o alvará dele, Samuel. Não de soltuda, mas o semiaberto. Como lá dentro do presídio de segurança máxima, ele não podia ficar lá mais, ele teve que ser transferido para um outro presídio, onde tinha um semiaberto. Então ele saía de manhã, né? À noite ele ia lá para dormir. Só que quando vem a transferência, o preso tem que pegar as coisas dele ali e ir embora. Só que ele pediu para os agentes para ir lá no setor de produção onde eu trabalhava, e alguns outros agentes, que Deus me deu a oportunidade de trabalhar com homens de Deus, homens que honravam Jesus ali dentro, glória a Deus por isso. E ele chegou lá na porta, eu nunca esqueci isso. Ele chegou lá na porta chorando. Aí ele falou, seu Wellington, estou muito feliz, estou indo para o meu semiaberto. Mas antes de ir embora, eu pedi eles para vir cá, para dar um abraço no Senhor. Eu falo Senhor, porque lá dentro eles têm que chamar Senhor. Aí eu queria dar um abraço no Paulo, e ele veio e me abraçou. E ele falou uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Ele falou assim comigo, Wellington, obrigado. Porque no tempo que nós vivemos juntos aqui, você não tratou como um homem. Aí, o que eu quero dizer para você? Que as pessoas pensam que leva a vida de qualquer maneira, pastora. Não tem honra, não tem carinho, não sabe honrar, sabe? E acha que o reino de Deus é de qualquer maneira. As pessoas acham que o reino de Deus hoje é postar mensagem bonita na internet. Pelo amor de Deus, irmão, vem para a realidade. É um tempo que eu vejo que Deus precisa pegar o povo, Samuel, trazer para a realidade de reino. Tirar essas fantasias gospel, que não tem sentido, não tem valor. O pau está quebrando, irmão, Jesus está voltando. Eu preciso levar a sério o que Deus me chamou para fazer. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Deus me deu a oportunidade de me conectar com os pastores americanos aqui, sem falar inglês, irmãos. Tem coisa que só Deus faz. Eu falo diante da igreja, eu honro a vida desses homens. Eu não estou falando da boca para fora, eu honro a vida deles não só em palavras. Deus me deu a oportunidade nessa caminhada de conhecer o pastor Márcio, a pastora Kelly. Eu honro a vida deles, porque eles fazem parte da minha caminhada com Jesus.
Então, a vida no Evangelho, irmãos, ela é uma vida de honra. Se amanhã o Espírito Santo de Deus soprar você para outro lugar, aprende a fazer igual o Macarrão fez. Ser grato àquelas pessoas que um dia te ajudaram a ficar mais perto de Jesus. O Evangelho, irmãos, ele é simples, mas infelizmente a gente vive um tempo que, por tantas coisas, se torna tão complicado de entender. A gente fala muito de mesa, eu já estou encerrando, amém? Já estou encerrando. A gente fala muito de mesa. Como eu sou confrontado com isso, pastora Tati? Porque se fosse fácil, a gente reunia na mesa com a maior tranquilidade do mundo, né? Mas olha para você ver, como é difícil hoje a gente sentar na mesa com a nossa família. Você vê que é algo que é uma guerra mesmo. Por quê? Por causa do celular, essas coisas. Isso prende o nosso tempo. Mas é um tempo tão precioso, tão tremendo. A refeição pode ser a mais simples que for. Mas lugar de mesa, eu falo de todo o meu coração, eu sei que a gente senta lá na mesa, não estou falando que é fácil não, irmãos. Aí a gente pede o Saimozinho para orar, né? Aí ele fecha o olho e fica lá, Jesus, Jesus. Mas dentro do meu coração fica uma alegria, porque eu falo, Senhor, eu não preciso dar para o Simon tudo que ele precisa financeiramente, mas eu quero plantar nele a semente, desde pequenininho, que ele precisa do Senhor. Se eu morrer amanhã, irmãos, tem coisas que eles nunca vão esquecer. Eles não vão lembrar de a gente trabalhando igual um doido aí para poder pagar as contas, não vai, viu? De verdade. Lá na célula, quarta-feira, tinha uma irmã lá, e ela falou algo tremendo, né? Ela falou de algo, ela já está mais velha agora, como nós estamos, mas ela falou de algo que ela nunca esqueceu que o pai dela fazia. Ela compartilhou isso com nós lá, quem estava lá na célula, isso me impactou muito, Marta. Ela falou assim, que toda vez que na casa dela alguém ficava doente, antes do pai dela, ela falou muito do pai, pegar o filho, que ela tinha mais irmãos, levar para o hospital, o pai ensinou eles a todos ajoelhar e orar para Deus curar a enfermidade. Então isso marcou a vida dela. E ela falou assim que na maioria das vezes os filhos eram curados. Acalmou. Então o que eu quero dizer, irmãos, é tempo de nós, de fato, gerarmos eternidade, gerarmos aquilo que vai ecoar pela eternidade. Aquilo que de fato vai ser transformador. Nada em vão, irmãos, nada em vão. Se eu estou preparando uma mensagem para pregar aqui essa noite, não é em vão. Um tempo que você passa com o teu filho ali falando de Jesus, não é em vão. Um tempo que você passa a sós com o Senhor, orando e profetizando, não é em vão. Às vezes você não está sentindo nada, mas não é em vão. Pode ficar de pé. Faz sentido, irmãos? Eu vejo, sabe, pastor, Deus está movimentando. Há um tempo de movimentação sobre essa nação. Há um tempo de movimentação. Há um tempo de movimentação, principalmente sobre a vida dos imigrantes. Mas eu quero falar uma palavra aqui para você gravar no teu coração. O vento sopra para onde ele quer. E assim é com a vida de todos aqueles que é nascido do Espírito, todos que é filhos de Deus. O Senhor não vai mover você por medo, o Senhor vai mover você por convicção. Há um tempo de movimentação, irmãos. Então fique ligado, fique atento. Eu vejo que o Espírito Santo vai nos aprofundar mais. Aquilo que começou em você, irmãos, não vai parar. Vai passar para a vida dos teus filhos, da vida dos teus filhos vai passar para a vida dos netos, da vida dos netos vai passar para a vida dos bisnetos.
Nenhuma lágrima, irmão. Olha como é que Jesus é lindo. Nenhuma lágrima que você derramou aos pés dele é em vão. Você acha que ele vai pegar as tuas lágrimas e falar assim, não tem valor para mim? Não, tem valor sim. É por isso que o teu coração não é suprido por nada dessa terra, nada. Porque ele foi feito para aquilo que é eterno. Ele é movido por aquilo que é eterno. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender, e você já começa a orar de uma forma mais profunda, de uma forma mais profética, se mover dessa forma. É por isso que o cristão, quando ele tem entendimento, aonde ele coloca a planta dos pés dele, ele entende que aquele lugar é como herança, Samuel. Aí Deus fala assim, então me pede as nações. Deus está entregando nações aqui para algumas pessoas nessa noite. Irmãos, não estou falando da boca para fora. Deus está entregando algumas nações. Há um rio soprando. O que move a tua vida é o Espírito Santo. O que move a tua vida é o Espírito Santo, não é o medo, não é a angústia, não é a decepção que move. Talvez essas coisas é usada para que te mova, mas é o Espírito Santo de Deus que te move. Fala com o Senhor nessa noite, Senhor, não deixa eu me perder por aquilo que é passageiro. Não me deixe, Senhor, cair no engano por aquilo que é passageiro, Espírito Santo. Mas me faz viver a realidade daquilo que é eterno, Senhor. Arranque dentro de mim o medo, as incertezas, a insegurança. E me coloque no mover profético, real, verdadeiro daquilo que o Senhor tem para mim através de mim. Irmãos, eu quero convidar você a usar os teus próprios lábios e você vai profetizar sobre a tua vida. Correntes vai cair aqui nessa noite, eu quero declarar isso no nome de Jesus. Você vai declarar que você é um governador. Declara sobre a sua vida que você tem autoridade, ainda que você não acredita, mas profetiza nessa noite. Declara assim, olha, eu sou próspero, não existe portas fechadas para mim, existe um governo sendo liberado sobre você, e existe um grito que está passando dentro do teu coração, que é eterno, que vai ecoar de geração em geração. E eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus Cristo, a tua descendência não vai mendigar o pão. A tua descendência será próspera. Irmãos, em nome de Jesus, a tua descendência será próspera. Talvez você não vai ver teus netos, talvez você não vai ver teus bisnetos, mas eu quero declarar que eles serão homens e mulheres de Deus sobre essa terra. E aquilo que está sendo feito aqui nessa noite, profetizado aqui nessa noite, ecoará pela eternidade. Não é simplesmente um culto de domingo à noite, mas é algo profético, é algo transformador. E olha, escuta, Deus está falando aqui para algumas pessoas. Não adianta você buscar naquilo que não vai te preencher. Há um tempo de preenchimento no seu interior, e o Espírito Santo manda te dizer assim, olha, busca a minha presença, me busca de todo o teu coração, eu vou te preencher de uma forma tão sobrenatural, como você nunca viveu antes. Não adianta você perder tempo, não adianta você descabelar, isso não vai suprir o teu coração, isso não vai suprir aquilo que só eu posso suprir na tua vida, que só eu posso preencher na tua vida. Não adianta.
Nós te adoramos essa noite, Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite.